O presidente Lula foi tema de duas das publicações mais respeitadas do mundo, a revista The Economist e o jornal britânico Financial Times. Vamos começar com The Economist, que disse que Lula não deveria concorrer à reeleição. Um dos motivos aposentados é justamente o que o João disse, a idade avançada, né? A gente lembra, Lula completou 80 anos em outubro, então ele iria para o quarto mandato com 81 já, né? E aí, no final, ele teria já lá seus 80 e tantos, 85, né? E para publicação, os brasileiros merecem escolhas melhores. A revista comparou ainda Lula ao ex-presidente americano Joe Biden, que também foi criticado pela idade avançada, né, quando concorreu à eleição presidencial em 2024, quando ele tinha 81 anos. O texto ainda critica a economia, classificou as políticas do governo Lula como medíocres, apesar da economia brasileira ter sim apresentado bons resultados. E a publicação ainda destacou que o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é impopular e ineficaz. E exaltou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dizendo que ele é o nome mais forte da direita para suceder Bolsonaro. Vamos, antes da gente comentar, já trazer o que disse o jornal britânico Financial Times, que entende que o atual chefe do executivo, portanto Lula, é sim o favorito a ganhar a disputa presidencial, mesmo com 80 anos. A publicação cita a tensão entre Lula e Donald Trump como um ponto positivo para a corrida eleitoral do petista, com um formidável cabo eleitoral. O esquerdista se beneficiará de uma economia robusta e de ter resistido às investidas do republicano, né, dos Estados Unidos. Então, se a gente está falando ali de eleições, perspectivas, uma coisa é certa, a campanha não vai ser fácil, né? E esses cenários, claro, são muito indefinidos, né? Mas acaba dando um impulso, Carla, para essa reeleição, mesmo com essas críticas em relação à idade principalmente? Eu acredito muito que eles tenham sido etaristas, né? Porque quem são eles para dizer isso da gente e também das pessoas mais velhas? Eu lembro de Abílio Diniz, Antônio Hermílio de Moraes, pessoas que também ao longo do tempo carregam experiências que também são seus grandes trunfos. Então, eles têm que falar alguma coisa? Entendo. Mas também acho que o brasileiro quem tem que entender se a gente tem como... em quem vai votar, quem tem condições de governar o nosso país. É só um ponto assim para a gente pensar. Quem seria um sucessor do presidente Lula, por exemplo, se ele desistisse? Não, hoje se fala do Haddad, né? E uma vertente mais à esquerda ainda, extrema esquerda, fala do Guilherme Boulos, né? Mas eu não acho que eles têm... E aí até por isso que eu entendo que o Lula irá para a reeleição, que se a gente parar para pensar, inclusive, né, Soraya, desde a redemocratização, o Lula tirando o período que estava preso, né, e os 2 mandatos da Dilma, ele esteve num processo eleitoral e disputando, né? E isso ao longo dos anos a gente percebe que a esquerda ela não se renovou, porque o quadro que foi alçado, que foi o da Dilma, já não é mais considerado um quadro político. Então, nessa linha sucessória do Lula, eu entendo que seria o Fernando Haddad, mas não entendo que teria fôlego para agora, né? Agora, a questão do etarismo, né, que pode ser visto nessa pesquisa, eu não entendo nem só como etarismo, mas eu entendo muito mais como um encerramento de ciclo, né? Já foi muito Lula, já foi muito mandato, muita disputa, não só o que ele ganhou, os 3 mandatos que ele ganhou, mas também os mandatos que ele perdeu, sempre como esse lado, né? Enfim, a gente precisa de novidade, né? A gente não tem novidade até então e justamente fica muito polarizado e entendo que esse ano será mais uma eleição totalmente polarizada, né? Isso é fato. Quando a gente pega países, quando o Elias coloca que é muitos anos, quando a gente pega outros países como exemplo, a gente vê que há um ciclo de encerramento das lideranças, né? Quando os primeiros ministros britânicos, tem ali a máxima, a Thatcher, por exemplo, ficou 11 anos, né? Se a gente pega os primeiros ministros do século passado, de Israel e todos aqueles outros, Gladstone, ficavam entre 8, 12 anos. Então, você chega ao fim. Na política atual, nos países onde há eleições, o único exemplo próximo que teremos, se Lula fica mais 4 anos, vai para 16, a gente tem só o Vladimir Putin governando tanto tempo assim. Com eleições,
as pessoas geralmente chegam ao fim. Nos Estados Unidos não é permitido, né? Depois de 8 anos, você tem um limite. No Chile, você pode voltar várias vezes, mas sem dar sequência de reeleição. Mas ainda assim, o Lula também sabe reconhecer. Eu acho que o grande medo dele, talvez não ter uma figura que faça essa sucessão tranquila, né? Existem os nomes, mas não tão fortes como ele, porque ele é uma figura, há de se reconhecer, figura histórica política. Então ninguém fica tanto tempo no poder e tantas vezes concorrendo à eleição se você for superficial. E ele mesmo talvez não indique esse caminho de quem seria, né? Então fica meio que, vai ser só eu e se não for eu, não vai ser mais ninguém. Não, é bem legal falar disso, Soraya, porque, como bem colocou, né? Nunca se permitiu um político de esquerda alçar voos. É só a gente lembrar do Eduardo Campos, que quando ele estava alçando ali, também foi esmagado pela esquerda e saiu como traidor, né? O Guilherme Boulos, que estava também surgindo como uma nova liderança, ele tirou o Guilherme Boulos da eleição desse ano, colocando ele como ministro e que vai ter aí para o PSOL um prejuízo muito grande, né? Então, não se criou e a gente tem a impressão que o presidente Lula não permitiu que a esquerda tivesse outras lideranças para justamente concentrar tudo isso em cima de sua própria figura. O Haddad já disse que não quer, né? Mas, assim, até lá a gente não sabe se isso pode mudar. O que a palavra dos políticos acaba muito volátil, né? Então ele fala uma coisa hoje, fala outra amanhã, e o Haddad já disputou várias eleições e vem colecionando algumas derrotas, né? Mas ele aparece como o nome mais forte ali para suceder o Lula, mas conforme está no GC, me parece que o Financial Times acerta ao colocar o Lula como favorito, vídeo que ele não perdeu eleições estando na máquina, né? Então, a tendência grande é que isso aconteça. Vamos lembrar que ele oscilou muito, né? Teve algum momento que chegou até a se falar em impeachment do Lula, e a própria oposição acabou não sabendo conduzir esse tema. Depois surgiu a questão do tarifaço, que ajudou o Lula na popularidade. As pesquisas recentes que mostram ele com esse favoritismo, veio por conta desse tarifaço, né? E aí eles citam, né, essa tensão que ele conseguiu contornar de alguma maneira. Não, justamente, até para consumo interno do público interno brasileiro, ele acabou saindo de alguma forma vitorioso na questão, porque o Trump acabou de fato recuando, ainda que pelos motivos comerciais dele, dos Estados Unidos, ele acabou de fato recuando, retirou a Magnitsky em pouquíssimos meses do ministro Alexandre de Moraes e esposa. Então, isso internamente soa como vitória de fato, né? E até em algumas matérias de jornais norte-americanos colocou que ele enfrentou o Donald Trump, enfim, e ele acabou contornando essa situação. Lembrando que o Lula, como ele se colocou como político altamente experimentado, que o Hugo mencionou, ele percorre o cenário político há décadas, décadas e décadas. E Trump tem 79 anos, né? Exatamente. E até na questão da eleição, muito se falava, a mídia mais simpática, o Joe Biden, à época, na eleição americana, demorou a noticiar que ele vinha com um declínio nas faculdades mentais, e aí chegou até aquele debate com o Donald Trump, em que o Biden foi bem constrangedor para o Biden, para os partidos democratas, e aí ele renunciou à candidatura e indicou a Kamala, que acabou perdendo para o Trump.